tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa apostila teórica, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte: a gente vai estudar apenas teoria hoje e vocês vão continuar tocando a música que eu passei semana passada para vocês, porque é uma música grande, mas um pouco mais complexa, então vocês terão mais tempo para ensaiá-la. Enquanto isso, eu vou passando a teoria também para vocês ficarem craque na teoria também, o que é muito essencial para vocês no estudo de teclado, tudo bem? De cara, na primeira página da apostila, ele dá o conceito de pauta, no início ali da página. E o texto abaixo diz o seguinte: pauta são 5 linhas e 4 espaços, onde se escrevem as notas. Há notas que são colocadas nas linhas e outras nos espaços. É muito importante observar que começamos a contar, tanto as linhas como os espaços, de baixo para cima. Então, o que ele está querendo dizer? Que a pauta ela é um conjunto de 5 linhas, certo? Se você quiser contar as linhas, você precisa contar a primeira linha, começando pela linha de baixo, certo? E ir até a quinta linha. Tudo bem? Então, é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, sempre de baixo para cima. E é a mesma coisa com os espaços, certo? Acima da primeira linha você tem o primeiro espaço, acima da segunda linha, o segundo espaço, acima da terceira, o terceiro espaço e acima da quarta linha, o quarto espaço. Não existe quinto espaço porque os espaços eles somente são compreendidos entre as linhas. E como a gente não tem uma sexta linha, acima da quinta linha, acima dela não vai ter nenhum espaço, certo? Bom, abaixo do conceito de pauta, a gente tem alguns símbolos, alguns conceitos dos símbolos que estão na pauta. Porque a pauta ela não é somente um conjunto de 5 linhas lá vazio. Ela precisa de alguns símbolos dentro dela para vocês entenderem melhor como ela funciona, certo? A leitura das notas e assim por diante. No início, a gente tem o conceito do símbolo que se chama clave. No texto, ele fala que é um sinal que se coloca no princípio da pauta para dar nome às notas. Então, é lá no início. Então, é na parte esquerda da pauta que a gente precisa colocar a clave, certo? Como mostra ali na imagem. Existem diversos tipos de clave, certo? Mas no piano a gente estuda somente a clave de sol e a clave de fá. Porém, como vocês não vão aprender o piano e sim o teclado, vocês também vão ignorar a clave de fá e aprender a tocar as notas, a ler as notas e a leitura delas em si, vocês vão aprender somente na clave de sol, certo? E a clave é muito importante porque dependendo de qual clave você está usando na pauta, o nome da nota vai mudar, certo? Então, como vocês vão aprender somente a usar a clave de sol, vocês precisam aprender o nome das notas que estão na clave de sol, certo? Vocês vão aprender mais para frente. Eu vou passar exercícios para vocês lerem as notas para vocês não esquecerem, certo? Porque é questão mesmo de decorar. Tudo bem? Mas é uma coisa muito simples de vocês aprenderem e que vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, certo? As notas, elas são muito fáceis e vai ser muito bom para vocês aprenderem, sim, a leitura das notas. Muito bem, pessoal. Abaixo da clave, a gente tem o compasso, certo? Tá, o que seria o compasso? Primeiramente, a gente tem que colocar na nossa mente o desenho de uma pauta vazia, certo? Uma pauta que tenha 5 linhas e 4 espaços. Colocando na sua mente, põe agora, divide essa pauta em barras ou travessões, igual ele mostra aí no desenho, certo? Na hora que você divide a pauta com essas barras, você vai perceber que serão gerados alguns espaços entre elas, certo? Então, esses espaços são chamados de compasso. Então, assim, o compasso é um espaço compreendido entre essas barras, como diz aí no final do texto, certo? Ali no final da pauta, ele diz assim: barra ou travessão duplo. Mas, Maria, o que significa isso?
Esse sinal de 2 barras, certo? Ele está querendo dizer que é o final da nossa pauta. Então, toda vez que vocês virem esse travessão duplo, é porque a sua pauta ela terminou. Virando a página, a gente tem agora uma explicação sobre como vai funcionar a duração do som, certo? A gente já terminou de falar sobre os símbolos, né, os símbolos da pauta, e agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a duração do som. No texto ele fala assim: um som é representado por uma nota musical, certo? Então, se você tem várias notas musicais em uma pauta, cada uma delas vai ter um som, certo? Tipo assim, o som ele precisa ser representado por uma nota para estar lá na pauta, entendeu? Então, assim, na frase abaixo ele fala assim: temos notas com sons mais longos e outras com sons mais curtos, certo? Então, assim, cada uma tem uma duração, certo? E estas notas são representadas por vários desenhos com os seguintes nomes. Então, assim, a gente tem a semibreve, a mínima, a semínima e a colcheia. Até agora, a gente vai estudar até a colcheia, mas existem outras por aí, certo? Mas, por enquanto, a gente vai estudar até a colcheia. Virando novamente a página, a gente tem uma breve explicação sobre o que é um compasso quaternário, porque a gente tem 3 tipos de compasso: compasso binário, compasso ternário e compasso quaternário. Primeiramente, a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é um compasso quaternário, porque é um compasso que, se vocês entenderem como ele funciona, vai ser muito melhor a compreensão de vocês para entender como é a duração de cada nota daquelas 4 notinhas que a gente viu na página anterior. Então, assim, o que ele diz sobre os compassos? Eles podem ser marcados em 4, 3 ou 2 tempos, certo? Mas, primeiramente, a gente vai tratar do compasso de 4 tempos, que se chama quaternário. Ele é representado pela fração 4 por 4, ou o número 4, ou a letra C, certo? O primeiro tempo é forte, o segundo é fraco, o terceiro é meio forte e o quarto é fraco. Então, é como se você estivesse fazendo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entendeu? É mais ou menos assim a contagem do compasso quaternário. Então, assim, o compasso quaternário, ele é um compasso de 4 tempos. Como que eu descubro que é um compasso quaternário? Porque no início da pauta, do ladinho da clave, tem esses símbolos: a fração 4 por 4, o número 4 ou a letra C. Logo abaixo, a gente tem uma explicação muito prática sobre a duração do som da nossa primeira nota, que é a semibreve. No início, ele diz assim: vamos repartir uma melancia? Ele dá o desenho de uma melancia inteira, o desenho de uma melancia partida pela metade e o desenho da mesma melancia partida em 4 pedaços. O que seria a duração do tempo de uma semibreve? A gente pode comparar a semibreve como sendo uma melancia inteira. Você sabe que a melancia inteira ela pode ser repartida em 4 pedaços, mas ela está inteira. O que significa? Ela está ali quietinha, inteira, porém você sabe que ela pode ser repartida em 4 pedaços, certo? O desenho ali, ele mostra certinho para vocês. Ela é inteira com os númerozinhos embaixo, certo? 1, 2, 3 e 4. Então, você sabe que ela pode ser repartida em 4 pedaços, mas ela está inteira. A semibreve é exatamente a mesma coisa. Então, é uma nota que uma só vale 4 tempos. Ela não precisa ser repartida em 4 para mostrar que ela tem 4, certo? Uma só já vale 4 tempos. E é o que ele fala ali no texto abaixo, que o som dela é sustentado até você contar 1, 2, 3, 4, certo?
Então, ela vale 4 tempos ou um compasso inteiro. Mas, Maria, como assim um compasso inteiro? Ali abaixo, ele mostra um desenho de uma pauta. Lembra que o compasso, ele é aqueles espaços, certo? O compasso são espaços que são separados por barras, certo? Igual ele está mostrando ali. Tá vendo que em cada espaço ele tem uma semibreve? Então, a duração do som dessa nota vale apenas um compasso. O que quer dizer? Que para um compasso valer 4 tempos, você precisa apenas de uma semibreve dentro de cada compasso, certo? Porque assim, como a gente está estudando um compasso quaternário, certo? Dentro de um compasso existem 4 tempos, como a gente viu anteriormente. Para completar 4 tempos em um compasso, usando a semibreve, a gente precisa de uma só, porque uma já vale 4 tempos. Então, acho que ficou melhor eu explicando dessa forma, certo? Então, uma semibreve vale 4 tempos ou um compasso inteiro. Virando a página, a gente tem a explicação da duração do tempo da mínima, certo? Que é a segunda nota. No início ele diz, a mínima vale 2 tempos no compasso quaternário, certo? Tudo bem. A gente pode comparar agora a mínima com a melancia partida em 2 metades, certo? O que seria isso? Como a gente faria essa analogia? Assim, quando a gente parte a melancia em 2, a gente percebe que em cada metade ainda a gente pode partir em 2 vezes. Então, por exemplo, pega uma metade aí. Uma metade, vocês perceberam que no desenho ele mostra o número 1 e o número 2 embaixo? Então, é como se ele estivesse falando para vocês assim, você ainda consegue partir essa metade em 2. Então, o que ele quer dizer? Ele está querendo dizer que uma metade ainda vale 2 pedaços. E esse exemplo também vale para outra metade, que é a metade que ele mostra o número 3 e o número 4 embaixo. Então, a mínima é a mesma coisa. Para em um compasso você ter 4 tempos, você precisa de 2 mínimas. Por quê? Porque é como se 2 mínimas fossem as 2 metades, certo? Uma mínima vale 2 tempos e a outra mínima vale mais 2 tempos. Então, em um compasso quaternário, para ele valer 4 tempos, vocês precisam de 2 mínimas. Para vocês entenderem melhor, ele põe para vocês o desenho da pauta dividido aí em barras e os compassos, certo? Ele põe para você ali no compasso, no primeiro compasso, 2 mínimas, certo? Uma valendo o primeiro e o segundo tempo e a segunda valendo o terceiro e o quarto tempo. Ele explica para vocês isso no texto abaixo, ó. Você deve contar em voz alta os tempos dos compassos 1, 2, 3, 4. Assim dará a duração exata de cada nota. No exercício acima, verá que a primeira mínima ganha o primeiro e o segundo tempos e a segunda o terceiro e o quarto tempos, certo? Então, foi o que eu expliquei antes, mas no texto ele fixa melhor essa explicação, certo? Em um compasso, você precisa de 2 mínimas para completar os 4 tempos. Logo abaixo, a gente tem a explicação da semínima. O que ele diz ali em cima? A semínima vale 1 tempo no compasso quaternário. O que ele quer dizer com isso? É como se você pegasse a melancia e partisse ela em 4 pedaços, certo? E nesses 4 pedaços, cada um vale 1 tempo. Então, é muito simples de vocês entenderem. 4 pedaços e cada um valendo 1 tempo. É a analogia que a gente faz na semínima, certo? Então, assim, a semínima, ela vale 1 tempo no compasso quaternário. O que ele quer dizer? É como se uma semínima fosse
um único pedaço da melancia, certo? E esse único pedaço vale um tempo. Então, se no compasso ele precisa de 4 tempos, esse compasso, o que você vai fazer? Você precisa de 4 semínimas para completar os 4 tempos, certo? Então, assim, uma semínima vale um tempo. Para completar 4 tempos, você precisa de mais 3. Como no desenho abaixo ele explica ali para vocês. Tá vendo a pauta dividida em compassos? E cada compasso tem 4 semínimas. Tá vendo ali as 4 semínimas? Uma valendo um tempo para completar os 4 tempos, ou seja, para completar um compasso inteiro. Então, 4 semínimas equivalem a um compasso inteiro, certo? Finalizando a aula de hoje, estudaremos, por último, a colcheia. A colcheia vale meio tempo no compasso quaternário. O que isso quer dizer, Maria? Vamos pegar uma melancia de novo e agora separá-la em 8 pedaços. Vamos repartir ela em 8 pedaços. Ali no desenho ele mostra os 8 pedaços, certo? Pois bem, o que temos aí? Temos 8 pedaços, certo? Vocês percebem que ele pegou 2 pedaços para valer um tempo, para valer apenas um pedaço, certo? Então, ele pegou 2 pedaços, juntou eles para formar apenas um pedaço, certo? Então, é como se esses 2 primeiros pedaços aí fossem metades de um pedaço só. Então, o que acontece? É como se um desses pedaços valesse meio e o outro valesse mais meio. Como vocês sabem, né? Meio mais meio é 1. Então, é como se 2 pedaços valessem 1. Então, 2 pedaços desses 8 valem 1. Aí, ele pegou mais 2 pedaços para valer mais 1. Pegou mais 2 pedaços para valer mais 1. E pegou mais 2 pedaços para valer mais 1. E somando todos esses, a gente tem 4 tempos em um compasso, certo? Vamos agora demonstrar isso na colcheia. Se uma colcheia vale meio tempo, a gente precisa de mais uma para valer 1. Então, 2 colcheias valem um tempo, certo? Mais 2 vale mais um tempo, mais 2 vale mais um tempo e mais 2 valem mais um tempo. Então, o que temos aí? 2 valendo o primeiro tempo, mais 2 valendo o segundo tempo, mais 2 valendo o terceiro tempo e mais 2 valendo o quarto tempo. Abaixo nós temos o desenho de uma pauta dividida em 4 compassos, certo? E no primeiro compasso a gente tem um exemplo prático para vocês entenderem. Tá vendo que ali a primeira colcheia, embaixo dela a gente tem o número 1 e do ladinho a gente tem a letra E? É como se o número 1 valesse meio tempo e a letra E valesse mais meio. Então, meio mais meio, a gente tem um tempo, certo? Então, a primeira colcheia é o 1 e a segunda colcheia é o E. Então, é como se o 1 valesse meio tempo e o E valesse mais meio tempo. O 1 mais o E dá um tempo, certo? Então, meio mais meio dá 1. Então, o 1 mais o E dá um tempo. Então, é como se o 1 fosse uma colcheia e o E fosse a outra colcheia. Uma colcheia mais uma colcheia dá um tempo. Então, 1E vale um tempo. 2E vale mais um tempo. 3E vale mais um tempo. E 4E vale mais um tempo, certo? Então, assim, quantas colcheias eu preciso para preencher um compasso inteiro? Eu preciso de 8 colcheias. Por quê? Porque uma vale meio tempo. Então, para completar 4 tempos, eu preciso de 8. Ou seja, eu preciso de 2 valendo o primeiro tempo,
mais 2 valendo o segundo tempo, mais 2 valendo o terceiro tempo e mais 2 valendo o quarto tempo, certo? Então, eu preciso no total de 8 colcheias para completar um compasso ou 8 colcheias para completar 4 tempos, certo? Ali no texto abaixo ele fala assim: a colcheia é a metade da semínima. No compasso 4x4, ela vale meio tempo. Portanto, 2 colcheias valem 1 tempo, que foi o que eu expliquei para vocês. E no início do texto, ele diz que a colcheia é a metade da semínima. Por quê? Porque a semínima vale 1 tempo. Então, se no texto ele diz que a colcheia é a metade da semínima e a semínima vale 1 tempo, a colcheia vale meio tempo. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Recapitulando aqui um pouquinho sobre o que vimos. Vimos sobre a definição de pauta, clave, compasso e compasso quaternário, certo? Estudamos também sobre a duração do som das notas semibreve, mínima, semínima e colcheia. Espero que vocês tenham um bom estudo. Espero também que vocês se dediquem muito a essa aula teórica, que é uma aula teórica completa sobre alguns conceitos básicos que vocês precisam saber para aprender a tocar teclado mais fácil, tudo bem? Tenham todos uma boa aula. E espero que vocês gostem também dessa aula, certo? Eu preparei com carinho e muito obrigado também pela dedicação que cada um vem demonstrado ao longo dessas aulas.